O Vale de Ossos Secos. Um vale vasto e silencioso, coberto por ossos secos espalhados por toda parte. O cenário é assustador, quase irreal. Não há vida, não há movimento, apenas o som do vento que passa entre os ossos empoeirados. Mas, de repente, algo extraordinário começa a acontecer. Um ruído surge, um som estranho e crescente. Os ossos começam a se mover. Eles se juntam, cada um ao seu lugar, formando esqueletos completos. Músculos começam a crescer, a pele os reveste e, diante de um silêncio quebrado pela vida que surge, um exército inteiro se levanta. Não é ficção científica ou um filme de terror, é uma visão divina, uma das mais poderosas da Bíblia. E o mais impressionante, essa visão tem muito a dizer sobre a sua vida hoje. Esta é a história do profeta Ezequiel, um homem vivendo um dos momentos mais sombrios da história de Israel. Ele estava exilado na Babilônia, longe de sua terra, seu povo e sua cultura. Os israelitas haviam sido derrotados, o templo, o centro de sua fé, estava em ruínas, e o desespero tomava conta de todos. Imagine, famílias separadas, esperança destruída, e uma nação inteira sentindo que Deus os havia abandonado. Era como viver em um pesadelo sem fim. No meio dessa escuridão, muitos perderam a fé. Estamos acabados. Nossos ossos estão secos. Não há mais esperança, murmuravam. Contudo, foi nesse cenário devastador que Deus decidiu intervir. Ele escolheu Ezequiel como porta-voz de uma mensagem que mudaria tudo. E não seria uma mensagem comum. Deus mostraria algo tão grandioso que ficaria gravado na memória de todos os tempos. Ezequiel, em um dia que parecia como qualquer outro, de repente é envolvido pela mão de Deus. O Espírito o conduz a um vale desolado, cheio de ossos secos. O lugar parecia um campo de batalha abandonado há séculos. O profeta estava cercado pela morte, por restos esquecidos e sem vida. A visão era aterrorizante e o silêncio ensurdecedor. O que tudo aquilo significava? Por que Deus o levará ali? Então, Deus quebra o silêncio com uma pergunta inesperada. Filho do homem, esses ossos podem viver. Imagine o impacto dessas palavras. Aqueles ossos secos, expostos ao sol por tanto tempo, poderiam realmente voltar à vida. Ezequiel, ao invés de responder com ceticismo, demonstra fé e sabedoria. Ó Senhor Deus, tu o sabes. Ele não presume saber a resposta, mas confia no poder ilimitado de Deus. Ele reconhece que, se Deus está perguntando, algo extraordinário está prestes a acontecer. Essa troca entre Deus e Ezequiel nos ensina algo profundo. Quantas vezes nos encontramos em situações que parecem sem saída, relacionamentos quebrados, sonhos desfeitos, problemas aparentemente insolúveis. Nessas horas, é fácil cair no desespero e acreditar que não há solução. Mas, assim como Ezequiel, podemos aprender a olhar para Deus e dizer: Tu sabes, Senhor, o impossível está em tuas mãos. O vale de ossos secos era mais do que uma cena aterradora. Representava o estado espiritual do povo de Israel, mortos em fé, sem esperança e distantes de Deus. Mas Deus estava prestes a mostrar que Ele é capaz de reverter até a mais desesperadora das situações. E o que Ele fez por Israel, Ele pode fazer por você. Quando tudo parece perdido, quando você sente que seus sonhos, sua fé ou até mesmo sua vida estão secos como aqueles ossos no vale, Deus faz a mesma pergunta: pode isso reviver? Talvez a resposta lógica seja não. Mas com Deus, o impossível é apenas o começo. E essa história não é apenas sobre um passado distante. É uma promessa viva para todos que confiam no Senhor. Ezequiel estava prestes a testemunhar um dos maiores milagres já registrados na Bíblia. E, assim como ele, você também pode ver Deus agir poderosamente na sua vida. Porque o Deus que dá vida aos ossos secos ainda é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não há como. Essa é a reação natural diante do impossível. Mas e se aprendêssemos, como Ezequiel, a responder: Tu o sabes, Senhor?
Essa pergunta de Deus não é apenas sobre ossos secos em um vale distante. É sobre esperança. É um convite para acreditar que Ele pode transformar qualquer desolação. É um chamado para olhar além de nossas limitações e enxergar as infinitas possibilidades do poder divino. Agora, reflita. Quais áreas da sua vida parecem tão mortas quanto aquele vale? Um relacionamento quebrado que você já desistiu de tentar consertar. Um sonho que parece distante demais para ser alcançado. Uma situação que todos dizem ser irreversível. Imagine Deus perguntando a você, neste exato momento, isso pode reviver? Essa pergunta é um lembrete poderoso de que nada está além do alcance do poder restaurador de Deus. Ele nos desafia a expandir nossa fé, a crer no impossível. E o melhor de tudo, a resposta a essa pergunta não depende das circunstâncias ou da nossa capacidade de acreditar, mas unicamente do poder e da vontade de Deus. Como você responderia a essa pergunta hoje? Teria a coragem e humildade de dizer, tu sabes, como fez Ezequiel, ou descartaria rapidamente a possibilidade de um milagre? Lembre-se, o impossível é apenas o começo para Deus. Ele deseja agir nas áreas mais desoladas da sua vida. Tudo o que ele pede é que você esteja aberto à possibilidade de um milagre. Foi exatamente isso que aconteceu com Ezequiel. Ele estava no meio daquele vale assustador quando Deus deu uma ordem inesperada. Profetize para esses ossos, fale com eles. Pense nisso. Falar com ossos secos. Humanamente, era algo absurdo. Imagine Ezequiel, sozinho, cercado por um mar de ossos, recebendo essa instrução. Qualquer observador pensaria que ele havia perdido a razão. Mas Ezequiel não questiona. Ele não argumenta, nem tenta entender o porquê. Ele simplesmente obedece. Com coragem, ele declara, ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Consegue imaginar a cena. A voz de Ezequiel ecoa pelo vale silencioso, dirigida a uma audiência que parecia incapaz de ouvir. Aquele momento devia ser surreal, até mesmo para um profeta acostumado a visões sobrenaturais. Mas é aqui que reside a lição. Às vezes, Deus nos pede para fazer coisas que parecem loucura aos olhos do mundo. Acreditar no impossível, declarar vida onde há morte, esperança onde há desespero. E então acontece algo extraordinário. Os ossos ouvem. Um som inesperado ecoa pelo vale, um ruído, um estrondo crescente. Os ossos começam a se mover, a se juntar. É como assistir a um espetáculo de restauração ao contrário de tudo que Ezequiel poderia imaginar. Fêmures encontram joelhos, costelas se conectam ao externo, crânios encontram suas colunas. Um exército de esqueletos ganha forma diante de seus olhos. Mas não para por aí. Músculos crescem, tendões se formam e a pele os reveste. Ezequiel está vendo o impossível acontecer. No entanto, há algo ainda faltando, vida. Eles estão de pé, formados, mas ainda sem respirar. Então Deus dá outra instrução. Profetize ao vento, profetize ao Espírito, e diga, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel obedece novamente, e o Espírito de Deus sopra sobre aquele exército. Eles não apenas se levantam, eles vivem. O vale, antes cheio de morte, agora está repleto de vida. Deus transformou o impossível em realidade diante dos olhos de Ezequiel, mostrando que nenhuma situação está além do seu poder. Agora pense, quais são os seus ossos secos? Quais partes da sua vida precisam do sopro do Espírito? Talvez seja um relacionamento quebrado, um sonho perdido, ou até mesmo sua fé enfraquecida. Deus pode trazer vida a essas áreas. Ele só pede que você profetize, que declare sua palavra sobre essas situações. Mesmo que pareça loucura, obedeça. Confie. A palavra de Deus tem poder para transformar, restaurar e dar vida. Assim como o vale de ossos secos se tornou um exército vivo, Deus pode transformar sua desolação em vitória. Porque com Deus, o impossível não é o fim, é o começo. E finalmente, assim como a pele cobre os ossos, a transformação completa chega.
A fé, que antes parecia frágil e incompleta, agora está viva, robusta, revestida da certeza e confiança em Deus. O processo de restauração, que pode ser gradual e até desafiador, nos leva a um lugar de força e vitalidade espiritual. Deus, como fez no Vale de Ossos Secos, molda-nos passo a passo, criando algo novo e maravilhoso a partir do que antes estava morto e sem esperança. Esse processo de transformação, ainda que lento e, às vezes, imperceptível, nos ensina a confiar na fidelidade de Deus. Ele não se apressa, mas sua obra é sempre perfeita. E, ao longo da jornada, Deus nos ensina a perseverar, a confiar em suas promessas e a esperar com paciência pelo cumprimento do que ele começou. Às vezes, as dificuldades da vida nos fazem sentir como se estivéssemos em um vale de ossos secos, onde nada parece ter vida ou propósito. Mas é exatamente nesses momentos que Deus nos chama a declarar sua palavra de vida. Ele não pede que façamos isso por nossas próprias forças, mas que confiemos em seu poder e proclamemos com fé, mesmo quando os ventos contrários nos dizem o contrário. E quando obedecemos, mesmo sem entender totalmente, a transformação começa. Pode ser um processo que exige paciência e perseverança, mas no final, veremos a obra de Deus se manifestando de maneira gloriosa em nossas vidas. Cada passo que damos, cada palavra que proclamamos em fé, é como uma peça sendo colocada no lugar, um músculo sendo fortalecido, uma camada de fé sendo formada, até que, finalmente, a obra de Deus se revele por completo. Portanto, não subestime o poder de declarar as promessas de Deus sobre sua vida. A palavra de Deus, falada com fé, tem o poder de trazer vida até o que parecia irremediavelmente perdido. Talvez o processo seja gradual, talvez você não veja resultados imediatos, mas tenha certeza, a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre cumprirá o propósito para o qual foi enviada. O Vale de Ossos Secos não é apenas uma história antiga, é um lembrete constante de que, com Deus, não há situação sem esperança. Mesmo em meio à desolação, Ele pode trazer vida. E assim como Ezequiel, somos convidados a profetizar não apenas para os ossos secos, mas para cada área de nossa vida que precisa da restauração divina. É a palavra de Deus que traz transformação e ela nunca falha. Isso nos lembra de que, muitas vezes, Deus escolhe usar pessoas para realizar sua vontade na terra. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas, em sua sabedoria, Ele nos chama a ser instrumentos de sua transformação. Como Ezequiel, somos chamados a profetizar, a declarar as palavras de Deus sobre as situações que parecem sem vida, a ser canais do poder de Deus para trazer mudança. Deus não apenas restaura as vidas das pessoas, mas também nos dá o privilégio de fazer parte desse processo, de ser seus cooperadores. Essa visão do sopro da vida também nos desafia a refletir sobre nossa própria relação com o Espírito Santo. Não se trata apenas de uma experiência passada, mas de uma contínua dependência do Espírito para que Ele nos guie, nos capacite e nos transforme. O Espírito Santo é quem traz vida à nossa fé, quem nos dá poder para viver como Deus nos chamou a viver. Sem Ele, nossa fé, por mais estruturada que seja, permanece inerte. O sopro da vida também nos lembra que a obra de Deus não é apenas para nós mesmos, mas para o mundo ao nosso redor. Assim como aquele exército de ossos secos se levantou, não foi apenas para existir, mas para cumprir um propósito, para ser uma nação restaurada, para cumprir a vontade de Deus. Da mesma forma, a vida que Deus nos dá, através do Espírito, não é para ficarmos estagnados, mas para sermos testemunhas vivas de sua glória, espalhando seu amor e sua verdade onde quer que estejamos. Por isso, o clímax dessa história não está apenas na restauração dos ossos, mas no poder do Espírito que os vivifica, dando-lhes a capacidade de mover, de agir, de viver. A história de Ezequiel no Vale de Ossos Secos não é apenas uma narrativa antiga. Ela é um poderoso lembrete da nossa necessidade constante de buscar o Espírito de Deus, de confiar no seu poder para trazer vida às nossas vidas e à nossa missão.
Talvez você esteja vivendo um momento de desolação, como aquele vale de ossos secos. Pode ser uma área da sua vida que parece sem esperança, sem propósito. Mas a palavra de Deus para você hoje é clara. Mesmo no meio da morte e da desolação, Ele pode trazer vida. Ele não apenas reconstrói as estruturas, mas Ele dá o seu sopro de vida, fazendo o que parecia impossível se tornar realidade. Não importa o quão distante ou desolada pareça a sua situação, Deus pode transformar qualquer vale de ossos secos em um exército vivo. O que Ele pede de nós é obediência. Como Ezequiel, devemos declarar sua palavra de fé e confiança e deixar que Ele traga a vida. O Espírito Santo é quem dá o poder para que isso aconteça. Que você possa hoje buscar o sopro de Deus em sua vida. Não se concentre apenas nas estruturas ou nos esforços humanos, mas confie no poder do Espírito para trazer vida, para restaurar e para capacitar você a viver de acordo com o propósito de Deus. Porque, assim como no vale de ossos secos, quando o Espírito sopra, tudo muda. A vida entra onde antes só havia morte e desolação, e um exército de esperança se levanta para cumprir a vontade de Deus. A história de Ezequiel é uma história de restauração e de esperança, e ela nos lembra de que, com Deus, nada é impossível. O vale de ossos secos pode ser transformado em um exército vivo, e a vida que Deus dá nunca será derrotada. Esse processo de restauração e transformação que Deus promete, como vemos na visão de Ezequiel, não é apenas sobre corrigir ou melhorar o que está quebrado. É sobre uma mudança radical, uma renovação completa. Deus não apenas remenda ou ajeita as partes quebradas da nossa vida, Ele as faz novas. Ele transforma as situações mais desesperadoras e as áreas que parecem irreparáveis em instrumentos para sua glória. Quando Deus chama Ezequiel para profetizar sobre os ossos secos, Ele está ensinando que a restauração começa com a obediência e a fé. Ezequiel não questiona o absurdo de falar com ossos, ele simplesmente obedece. Da mesma forma, somos convidados a declarar a palavra de Deus sobre nossas vidas, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer aquilo que estamos proclamando. Isso exige confiança em Deus e sua palavra, mais do que naquilo que os olhos humanos podem ver. Deus nos chama para sermos parte do milagre, para profetizarmos vida sobre aquilo que está morto ou estagnado, seja em nossas vidas ou nas vidas de outros. Como Ezequiel, somos instrumentos do poder de Deus, proclamando as suas promessas de restauração. Talvez o Espírito esteja nos chamando para orar por aquilo que parece impossível, para falar palavras de fé e esperança sobre uma situação que, aos olhos do mundo, não tem saída. Ele nos chama a crer que, como no vale de ossos secos, sua palavra tem o poder de transformar qualquer situação. Mas a transformação não se limita àquilo que podemos ver externamente. Deus promete renovar o nosso interior também. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Essa é uma promessa poderosa de que, quando o Espírito de Deus entra em nossas vidas, Ele nos dá nova vida. Ele não apenas restaura as nossas circunstâncias, mas nos transforma por dentro, trazendo-nos de volta à vida espiritual e nos capacitando para viver de maneira nova e abundante. Essa mudança interna é o que possibilita a verdadeira transformação, fazendo com que possamos ver o mundo de uma nova maneira, com fé e esperança renovadas. E o propósito de tudo isso é mais profundo do que nossa própria restauração. Deus deseja que, ao ver a sua obra em nós, outros também possam ver sua glória e sua fidelidade. Nossa história de restauração se torna um testemunho vivo do poder de Deus. E ao viver essa transformação, somos chamados a glorificar seu nome. Não é apenas para o nosso benefício pessoal, mas para que outros vejam e saibam que Deus é o Senhor, o único capaz de trazer vida onde antes havia desolação. Deus está chamando você para profetizar vida nas situações que parecem sem esperança. Ele deseja que você clame pelo Espírito Santo, não só para a sua própria renovação, mas também para ser um instrumento de vida na vida de outros. Onde você vê ossos secos, Deus vê potencial para um exército vivo. Onde você vê um futuro sem esperança, Deus vê um plano divino sendo cumprido.
Não importa o quão impossíveis as coisas pareçam, com Deus sempre há a possibilidade de vida, restauração e renovação. Portanto, o que Deus está pedindo a você hoje? Talvez Ele esteja desafiando você a declarar sua palavra de vida sobre uma situação difícil. Talvez Ele esteja chamando você a confiar mais profundamente em seu poder para fazer o impossível. Assim como Ezequiel, você pode ser a voz que proclama o sopro da vida sobre o que parece morto. Ao fazer isso, Deus se revelará poderosamente, não apenas em sua vida, mas também nas vidas daqueles ao seu redor. Ele é fiel para cumprir suas promessas. Ao fazer isso, Ele se glorificará. Essa reflexão sobre o vale de ossos secos nos ensina que Deus está ativamente trabalhando em nossas vidas, mesmo nos momentos em que nos sentimos perdidos ou sem esperança. A restauração que Ele oferece não é uma solução temporária ou superficial, mas uma transformação profunda que afeta tanto o exterior quanto o interior. O vale de ossos secos é mais do que uma metáfora para a restauração de circunstâncias. É um retrato do que Deus pode fazer dentro de nós, renovando nossas vidas e nos aproximando dele de maneira íntima. Quando olhamos para as áreas da nossa vida que parecem secas, sem esperança ou estagnadas, a visão de Ezequiel nos desafia a ver além da desolação. Esses vales podem ser lugares de grande potencial para Deus revelar seu poder. O que parece impossível para nós não é um obstáculo para Deus. Ele é capaz de transformar até as situações mais desesperadoras. E o processo de restauração não é apenas sobre o que Ele faz externamente, mas também sobre como Ele nos transforma internamente. A promessa de que Ele colocará seu Espírito em nós e nos dará a vida é uma garantia de que Ele deseja fazer de nós novas criaturas, com uma fé renovada, uma esperança restaurada e uma visão clara do propósito que Ele tem para nossas vidas. A restauração de Deus não é apenas pessoal. Ela tem um impacto coletivo. Quando Deus restaura um indivíduo, Ele também restaura famílias, comunidades e até nações. Assim como Deus prometeu restaurar Israel, Ele deseja usar a sua vida para trazer esperança e transformação àqueles ao seu redor. A restauração que Deus realiza não é para que fiquemos satisfeitos apenas com nossa própria cura, mas para que sejamos testemunhos vivos de sua graça, amor e poder. A transformação que experimentamos deve ser uma inspiração para outros, mostrando-lhes que Deus é capaz de restaurar até o que parece irrecuperável. Então, a questão não é apenas se você está pronto para ser restaurado, mas também se está disposto a ser um agente dessa restauração, proclamando a vida de Deus sobre aqueles ao seu redor. Como Ezequiel, podemos ser instrumentos do poder de Deus ao profetizar a esperança, a cura e a restauração onde há desolação. Mesmo quando tudo parece perdido, devemos lembrar que o Espírito Santo tem o poder de trazer vida, renovar corações e trazer aquilo que estava morto de volta à vida. Ao orarmos, devemos pedir não apenas por soluções, mas por uma revelação mais profunda de quem Deus é em meio aos nossos desafios. Deus quer se revelar a nós de maneiras que nos desafiam a crescer, a confiar e a depender totalmente dele. Quando nos permitimos ser tocados por sua presença, nos tornamos testemunhas vivas de sua fidelidade e de seu poder transformador. E, ao experimentarmos essa restauração, nosso coração se volta para ele e podemos declarar com confiança: agora eu sei que o Senhor é Deus, não apenas porque ouvimos falar dele, mas porque o vimos agir de maneira poderosa e pessoal em nossas vidas. A restauração de Deus é completa e tem o poder de transformar não apenas nossas vidas, mas também a vida daqueles ao nosso redor. Que possamos, então, viver como testemunhas dessa restauração, proclamando a vida e a esperança que encontramos em Cristo, e permitindo que Deus use nossa história para revelar sua glória ao mundo.